Bíblias para 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1. João, capítulo 1. Aqueles que podem, eu peço que você coloquem em pé mais uma vez, para nós lermos a palavra de Deus. Eu vou ler e os irmãos podem acompanhar. 1 João, capítulo 1, a partir do verso 1, diz o seguinte: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Verso 6, se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos agora em Tua presença. A palavra diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos no Teu nome, o Senhor lá está, e nós sabemos que o Senhor também está dentro de todo aquele que já o recebeu como Senhor e Salvador. Não importa a quantidade de pessoas, o que importa é que a Tua palavra seja pregada e que cada pessoa que ouvir possa deixar o Espírito Santo falar consigo, falar com cada um, e que possamos colocar em prática aquilo que a Tua palavra nos ensina. Perdoa-nos, Pai, mais uma vez eu peço. Perdoa a mim, me ajuda, Senhor, a transmitir o que a Tua palavra quer que seja transmitido. Que seja para edificação, para crescimento, para correção, se necessário. Mas que o Senhor esteja usando ela na vida de cada um. É o que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. O título dessa mensagem é Andando debaixo do sol, sob o sol, andando sob o sol. Comunhão. Eu acho que não existem talvez pessoas, pelo menos crentes, que não gostam dessa palavra, principalmente o batista. O batista, o que significa comunhão para o batista? Comida. Perfeito, pastor, exatamente. Comer. Batista, falar em comunhão é falar, vamos ter alguma coisa, um jantar, um almoço, um lanche, alguma coisa nós teremos. E é algo muito bom, só que a palavra comunhão, ela tem a conotação, a ideia dela é a coisa comum. É algo que você vai ter em comum com outras pessoas juntos, uma comum união. Todos juntos, não de uma forma estrondosa ou algo muito diferenciado, uma comunhão simples, uma união simples uns com os outros. Implica permanecermos juntos em um mesmo lugar. É o que o pastor até tem falado bastante sobre termos comunhão aqui, sobre os irmãos estarem vindo para os cultos, estarmos todos juntos, fazermos as coisas juntos e termos uma comunhão que vai trazer crescimento, trazer alegria. Quando há pessoas, às vezes, que não estão, a gente sente falta delas. E a gente sente falta e até fica, às vezes, até um pouco aborrecido, porque gostaria que todos estivéssemos aqui adorando ao Senhor. Cada um tem um motivo, às vezes, por não vir, mas
É importante a comunhão. Se não fosse importante, Hebreus não falava que importa que todos, né, não deixem de congregar. É importante para o crescimento, para o amadurecimento, para um ajudar o outro, um alegrar o outro. Não deixar que a peteca cair, sabe? Não desanimar. É importante. Agora pense nessa afirmação. Deus deseja ter um relacionamento íntimo e pessoal com você, onde você e Deus permaneçam juntos em uma vida comum. Deus mostra isso desde o Gênesis. Ele caminhava pelo jardim pela virada do dia. Ele falava com Adão. Ele sempre quis essa comunhão. Ele fez as suas criaturas e ele tem prazer nas suas criaturas. Você vê isso agora aqui no capítulo 1, nos primeiros versículos, quando a gente lê ali, ó, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos, no verso 1, com os nossos olhos e o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Ou seja, ele estava ali, ele está se referindo ao Senhor Jesus Cristo, que estava ali, eles tocaram, eles viram. O que vimos e ouvimos no verso 3, isso vos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco. Para que vocês experimentem aquele falando para o seu público aqui, ali naquela época, vocês experimentem o que nós experimentamos. Ter essa comunhão com o Pai, ter essa comunhão entre nós, para que vocês se alegrem. E a nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho Jesus Cristo. Deus sempre quis essa comunhão conosco. O problema é que o homem é que se afastou de Deus. O pecado o afastou. Tanto que tem pessoas que acham difícil. Acham assim, vocês falam como se Deus estivesse junto com vocês. Tem gente que olha para nós como doidos, né? Quando a gente fala de Deus, que Deus está com a gente, que Deus fala com a gente, que Deus nos direciona, tem gente que olha para a gente assim como se a gente estivesse maluco. Como assim? Se você nem vendo Deus está. Por isso que muitas pessoas se apegam a imagens. Por isso que muitas pessoas têm que olhar para alguma coisa para adorar, porque ela não consegue acreditar nisso, mas Deus está conosco. E Ele quer estar conosco, e quando nós aceitamos, Ele vem fazer o quê? Habitar em nós. Porque é esse o desejo do coração de Deus, estar conosco. E Ele quer que nós estejamos com Ele. E João mostra isso na sua carta, ele diz exatamente isso, ó, como isso deve acontecer. Ele mostra como a comunhão estreita e íntima com o Pai pode ser uma experiência cristã normal, em vez de algo místico que apenas ouvimos falar ou vemos na vida de outras pessoas. Eu sempre olhei e sempre almejei, desde que eu me converti e comecei a conhecer um pouco mais, eu olhava para certas pessoas. Primeiro foi os personagens bíblicos. E eu sempre gostei muito de Davi, principalmente quando a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas depois, ao ler a história de alguns homens, como George Miller, que foi um daqueles homens que eu me inspirei para ir para o seminário e para fazer outras coisas, e você vê a comunhão daqueles homens, né? John Wesley, Moody e tantos outros que tinham essa comunhão tão profunda com Deus, que eles não duvidavam em nada. E é algo que é possível. E João fala isso aqui. Às vezes acontece algo nas nossas vidas que atrapalha essa comunhão. Por quê? Por causa do pecado. O pecado vem na nossa vida, nos atinge, e isso atrapalha a comunhão. Isso quebra a comunhão com Deus, fazendo com que a gente fique vulnerável às situações difíceis. Você fica vulnerável. Eu fico vulnerável quando eu peco, porque aí quebra a comunhão com o Senhor, com o Pai. E quando essa comunhão é quebrada, é como se você como se fosse uma criança que se perdeu dos pais. Não sabe direito o que fazer, e quando vem uma situação difícil, fica até, meio que desesperado, desanimado. Quando há essa comunhão, o Senhor nos sustenta, Ele nos ajuda nessas situações difíceis. E a gente vai cair, a gente vai pecar. A diferença do cristão é que ele não fica feliz com o pecado dele. A diferença do cristão verdadeiro
é que ele quer resolver o mais rápido possível. É como um filho que se desentende com seu pai ou com sua mãe. Ele fica incomodado. Quando o pai ou a mãe até para, já aconteceu comigo, quando eu era garoto, da minha mãe ficou acho que uma semana sem falar comigo. Eu não era mal educado, mas como um adolescente eu acabei pisando na bola com ela. E aí ela ficou uma semana sem falar comigo. Aquilo foi horrível. Machucava, eu queria falar, eu até procurava para falar com ela, mas ela, não que ela não quisesse falar, mas ela estava me ensinando uma lição ali. Uma lição de que eu tenho que tomar mais cuidado, eu tinha que tomar mais cuidado em como falar com ela, em como agir, e não dar preocupação para ela, que foi o caso, né? Eu saí de manhã cedo e só voltei muito tarde da noite e não dei nenhuma notícia. Muito tarde da noite, tarde. Era mais que adolescente, já era jovenzinho já. E aí ela pôs até a polícia atrás de mim para me procurar, porque ela não sabia onde eu estava. Ela disse: Robson, como você sai e não fala nada? Então, a gente pisa na bola. Só que a gente quer voltar à comunhão com Deus. A gente ofende a Deus, a gente entristece a Deus e a gente quer voltar à comunhão com Deus. Então, a ideia da mensagem de hoje é: devemos andar na luz. Quando a gente peca, a gente se afasta de Deus, a gente se afasta da luz, a gente se afasta de Cristo. E a Bíblia diz que Deus, Ele está na luz e nós temos que estar junto com Ele. Cristo falou que os homens amaram mais o quê? As trevas do que a luz. Por isso eles se afastam de Deus. Só que o verdadeiro crente, ele quer essa comunhão e ele precisa andar na luz. Nós devemos andar na luz. Mas como assim andar na luz? Já ouviu aquela expressão colocar tudo às claras? Ou seja, resolver as coisas. Tem coisas erradas, tem problemas e precisa ser resolvido. Pôr tudo em pratos limpos. Conhece essa expressão? Nós precisamos constantemente pôr tudo em pratos limpos com Deus. Eu não posso, imagine a louça da sua casa. Você vai lá e faz comida e vai sujando os pratos. Chega uma hora que acontece o quê? Se você não lavar os pratos, você fica sem prato, você fica sem talheres. E aí? Você precisa lavar constantemente os pratos para que você possa usá-los. A gente precisa, para andar com Deus em comunhão plena, estar lavando a sujeira constantemente. O problema é que muitas vezes a gente deixa a sujeira acumular. A gente não vai diante de Deus, pecou, vai lá e confessa. Pecou, vai lá e fala com Deus. Senhor, eu caí, eu fiz isso, eu fiz aquilo, me perdoa. Então nós devemos buscar isso, mas como é que eu vou buscar esse andar na luz? Aqui é onde eu vou colocar os pontos. Primeiramente, os versos 8 e 10, a gente vai fazer uns pulos, versos 8 e verso 10, reconhecendo os nossos pecados. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. O verso 10, se dissermos que não pecamos, fazemos-no mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ou seja, eu preciso reconhecer o meu pecado. Eu preciso reconhecer as coisas erradas que eu faço, mas não só colocar assim: Senhor, me perdoa por várias coisas que eu fiz hoje, vários pecados. A verdadeira comunhão com Deus depende de nossa capacidade de admitir os nossos pecados, ou seja, não sermos orgulhosos. A gente precisa admitir, a gente precisa reconhecer. E muitas vezes a questão não é só com Deus, a questão é que às vezes eu peco contra alguém e eu preciso pedir perdão, porque se eu não resolvo aquele problema com aquela pessoa, eu pequei contra aquela pessoa, eu fiz algo de errado, e isso também atrapalha a minha comunhão com Deus. Eu preciso resolver. Eu não posso ser orgulhoso, eu preciso pedir perdão. É necessário. É necessário eu admitir o pecado, especificamente. Deus perdoa o pecado, mas ele deve ser admitido antes que possa ser perdoado, ou seja, para que a comunhão seja restaurada. Eu preciso admitir. Se eu não admitir, como é que eu vou pedir perdão? Aqui, quando fala de perdoado, antes que possa ser perdoado, não estou falando de salvação, porque esse trecho aqui não está falando de salvação. Ele está falando com crentes.
E nós precisamos admitir para que a nossa comunhão com Deus seja restaurada. A gente precisa lavar os pratos, precisa pôr tudo em pratos, as claras. Diferente do mundo, infelizmente, muitos crentes agem como no mundo. Muitos crentes agem assim, igual as pessoas aí fora. E como é que eles agem? Qual é a atitude do mundo em relação ao pecado? Não existe. O mundo diz que o pecado não existe. O mundo diz que a gente comete erros, mas não fala pecado. Não dá nome aos... Não, eu só me equivoquei, só me confundi. Não foi por mal. Mas Deus diz pecado. Romanos 3,23 diz o quê? Que o salário do pecado é a morte. A Bíblia coloca muito ênfase nisso. Gálatas 3,22 fala que ele encerrou tudo debaixo do pecado. Não existe ninguém que não peque, não existe ninguém que não faça nada de errado durante o dia. Todos os dias eu e você pecamos. A questão é, o que eu faço na hora que eu peco? Hoje, amanhã, depois de amanhã. Eu vou deixar as coisas acumulando e vou me afastando de Deus e vou perdendo o ânimo de ler a minha Bíblia, de orar, de fazer as coisas para Deus. Eclesiastes 7,20 diz, na verdade, que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Pode ser papa, pode ser quem for, todos pecaram. Todos pecaram. E o mundo ele insiste em dizer que o pecado é só um acidente na vida de um homem que está evoluindo. E é totalmente oposto ao que Deus diz. Gênesis, se você pensar em Gênesis e em Adão, Adão deu um nome a todos os homens. A todos os animais. Homens não, animais. Mas se você analisar a história, olhe os homens do passado, egípcios, maias, astecas, incas, veja como era a inteligência daqueles homens lá no passado. A Bíblia fala ali nos primeiros capítulos de Gênesis, que é o pai das coisas que criaram o ferro, os instrumentos musicais. Eu tenho um professor, que ele um professor de física cristão, e ele fala sobre isso, que o homem lá naquela época dominou a arte de fazer ferro. Para fazer ferro precisa de altas temperaturas, altíssimas temperaturas. Como que o homem naquela época, sem instrumentos nenhum, sem nada de tecnologia, conseguiu produzir coisas que depois de um tempo ninguém mais sabia fazer, e só anos depois, só agora na era moderna, é que conseguiram fazer de novo. Pense uma coisa, o índio, que todo mundo aí reputa como o início, o índio é o final. Aquele índio que está lá na selva, que só sabe caçar, criar oca, e eu não sei nem se eles sabem fazer fogo mesmo, mas eu nunca estudei sobre isso, mas eu acredito que eles sabem até fazer fogueira, do jeito deles, mas eles são muito limitados. Vê que eles vivem assim há anos. Se você for ver algumas tribos que não tiveram contato com os homens ainda, eles filmando eles lá de cima, eles estão sem roupa, com lanças nas mãos, ou seja, eles não desenvolveram nenhum tipo de arma. Por quê? Porque é o final. Está totalmente longe de Deus. O homem, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ele não evoluiu, ele regrediu. E ele vem regredindo. Por que a gente já não vê tantos compositores, tantos homens que criam coisas extraordinárias, como um Beethoven, um Bach, e por aí vai, um Leonardo da Vinci? Por que não tem mais homens assim? Porque o homem a inteligência está diminuindo cada vez mais. E se você for hoje, por exemplo, você confia mais num médico de 30, 40 anos atrás ou num médico que é formado há 2, 3, 4 anos agora? Apesar da tecnologia. Quantos erros médicos a gente vê sendo cometidos? Então, o homem está regredindo. Por quê? Pecado. O pecado na vida do homem está fazendo isso. Cada vez pior, cada vez pior. Mas o mundo diz que o homem está evoluindo. Antes que o pecado possa ser tratado, ele deve ser visto como uma afronta a Deus. Até que o pecado seja reconhecido como um ataque pessoal ao próprio Deus. Não poderá haver comunhão real com Deus.
Se eu não colocar e não entender no meu coração que toda vez que eu pecar, eu estou ofendendo a Deus, eu estou ofendendo ao Criador de todas as coisas, se eu não tiver isso no meu coração, a tendência é eu me afastar. Me afastar e deixar de andar na luz. É eu me afastar cada vez mais de Deus. Me afastar dos propósitos que Deus tem para a minha vida. E precisamos estar atentos a isso. Cada vez que você peca, cada vez que você... E pecado aqui eu estou falando de qualquer coisa. Porque a Bíblia fala que nós pecamos com a língua, no falar. Até mesmo no pensar em algumas situações. E toda vez que eu faço isso, eu estou ofendendo a Deus. Aqui, voltando nesse ponto do mundo, alguns pontos de vista do mundo a respeito do pecado. Uma das coisas que eles colocam, que eu acabei de falar, o homem é a evolução. O pecado não existe, o homem é um animal que está evoluindo. Mas também tem outras desculpas que o mundo coloca para não se arrependerem diante de Deus e não chegarem a Deus e não confessarem seus pecados. Ele usa, por exemplo, a desculpa da educação. Eles colocam, aquelas pessoas lá, eles se tornam ladrões, se tornam pessoas más, porque eles não tiveram oportunidade de estudar, porque eles moram em locais pobres. Se eles tivessem educação, se eles tivessem ido para a escola, seriam melhores pessoas. Quantas pessoas a gente vê fazendo coisas terríveis com diploma, ensino superior? Quantos? Pega até, por exemplo, os próprios políticos, muitos deles com formação superior. Olha o tanto de coisa errada. Não é a educação que vai fazer a diferença. É o pecado que está ali. Ter educação não faz diferença alguma. O vento levou o meu papel aqui. Sumiu? Tá aqui. A outra coisa, sociologia. O pecado é o subproduto de um ambiente insalubre, ou seja, ele peca porque ele faz coisas erradas porque ele é pobre. Se ele tivesse dinheiro, ele não fazia coisas erradas. Quantas pessoas ricas que a gente conhece que fazem um monte de coisa errada? Não é isso que vai fazer diferença. A psicologia, e essa eu achei muito interessante, a psicologia, ela fala que o foco é você, concentre-se no que você precisa. Você não tem culpa dos seus pecados. Porque você não peca, não é pecado, você não erra. Isso sabe qual é o problema? É a sua personalidade, você é sanguíneo, ou você é colérico, por isso que você fica nervoso com facilidade. Por causa disso, é a sua personalidade, não é pecado. A culpa não é sua. Ou uma pessoa que entra em depressão, é porque ele é melancólico, ou ele é fleumático, aquela pessoa que tem tendência à depressão, aquela pessoa que tem uma tendência a se depreciar. O que seria isso se não falta de fé? A ira do sanguíneo e do colérico seria o quê? Falta de domínio próprio. Então, quando nós crentes não podemos nos apoiar nessas coisas que têm entrado nas igrejas. Tem entrado esse tipo de ensinamento nas igrejas, onde não se fala mais de pecado, que você tem que abandonar o pecado, que você tem que andar com Deus. Mas se eu digo que eu não peco, se eu digo que o problema está na minha personalidade, o que disse o verso 10? Fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Enquanto o pecado puder ser tratado como um erro ou doença, não há necessidade de se voltar para Deus. Não há necessidade de Jesus, não há necessidade de salvação, não há necessidade da Bíblia. E não há necessidade de um homem admitir que é pecador. É isso que a gente tem visto. Por isso que surgem igrejas como a igreja dos homossexuais. Porque não é pecado. Ele tem o direito de ser assim. Isso não é errado, eles só querem amar uns aos outros. Eles estão andando nas trevas. Porque se eles se aproximarem da luz, aí eles vão ver o pecado deles.
Porque a luz mostra o pecado, ela ilumina. Nada fica oculto. Nada dessas coisas funciona porque nenhum deles trata o problema do pecado. Nada, nenhuma dessas coisas vai tratar, porque o homem ainda vai continuar sendo pecador. Somente o plano de Deus é que vai funcionar quando a gente admite o nosso pecado e coloca a nossa confiança total em Deus através de Cristo. Ele nos perdoa, Ele nos purifica de todo pecado. E aí nós vamos andar na luz. Então nós precisamos compreender isso, nós precisamos entender e reconhecer o nosso pecado para que a gente ande na luz, mas também nós precisamos nos arrepender. Hebreus 8:12 diz: porque serei misericordioso para com as suas iniquidades e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Mas para que isso aconteça eu preciso me arrepender. Eu preciso me arrepender do meu pecado. Isaías 1:18 diz: vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Mas para que isso aconteça, eu preciso me arrepender. E quando eu me arrependo, quando eu confesso, é isso que acontece. Ele vai pegar qualquer pecado que você tenha cometido, qualquer pecado que está lá no seu coração, e vai ser limpo, e vai ficar branco como a lã. O verdadeiro arrependimento sempre resulta em um relacionamento radicalmente mudado com Deus. Quando nós nos arrependemos de verdade, a nossa comunhão com Deus muda completamente. A nossa vida muda completamente. A minha forma de agir, a minha forma de falar muda completamente. O problema é que muitas vezes a gente não consegue ver o nosso pecado. E a gente precisa revelar, que é o último ponto. Nós precisamos trazer à luz, revelando os nossos pecados. Qual é a diferença entre relacionamento e comunhão? Qual é a diferença entre relacionamento e comunhão? Eu vou explicar. O pecado não pode desfazer o seu relacionamento com Deus. Uma vez salvo, eternamente salvo. Então, esse relacionamento jamais pode ser desfeito. Mas o pecado pode destruir a comunhão com Deus. Por completo. E por isso eu preciso... meu pecado precisa ser trazido à tona. Eu não posso ficar escondendo ele. Eu não posso ficar ocultando o meu pecado. Eu preciso trazê-lo diante de Deus. E muitas vezes tem pessoas que vivem com o pecado nas suas vidas, ele está lá como uma erva daninha no seu coração, cada vez mais afastando essa pessoa de Deus. Não tem como andar na luz assim, porque o pecado está lá como um câncer, um veneno. E nós precisamos revelar, precisamos tirar. E tem crente que tem vivido assim, como um agente secreto. Ele é uma coisa na frente dos irmãos, mas é outra quando está sozinho. Ou quando está em um local onde ninguém conhece. E precisamos não fazer isso. O crente precisa pôr a mão na consciência. Todo o pecado que está ali, guardado, escondido, que eu estou cultivando, eu preciso eliminar da minha vida. Quantas e quantas pessoas têm problema com sites impróprios, tanto no celular quanto no computador, ou com bebida, ou com qualquer outra coisa. Eu conheço pessoas assim, que vivem essa vida dupla. Só que elas estão mentindo, mentem para si mesmas, mentem para os outros e mentem para Deus. E, eventualmente, eles próprios começam a acreditar na mentira. Nesse ponto, eles negam o seu pecado. O pecado está tão enraizado na vida de algumas pessoas que elas já não percebem que estão pecando. Elas já não estão insensíveis. Elas estão insensíveis. E elas chamam Deus de mentiroso, como diz o verso 10. Porque elas não conseguem ver o seu próprio pecado. E isso é perigoso, porque ninguém vai prosperar com o pecado na vida. Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia.
Se eu tiver pecado, se você tem pecado oculto, precisa ser confessado. Eu não estou falando que tem que vir falar para todo mundo, mas você tem que chegar diante de Deus e resolver isso. Precisa. Porque é perigoso. É muito perigoso. E é por isso que muitas pessoas não frequentam a igreja regularmente, porque o pecado é exposto à luz da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vem e mete o dedo na ferida. Ela mete e aperta. E tem gente que não quer isso. Tem gente que não quer ouvir. Porque se ela ouvir, ela sabe que vai ser tocada no seu pecado. A ferida vai ser tocada. E o Espírito Santo, ele vai tocar no coração, vai trazer convicção. E tem gente que não quer ouvir isso. Deus deseja ter comunhão conosco como filhos e filhas, portanto, Ele nos chama de maneira direta, revelando os nossos pecados. Por isso que muitas vezes, quando alguém está pregando e está falando alguma coisa, seja aqui ou seja numa mensagem na internet, às vezes você está lá e parece que o pregador passou o dia com você e viu aquilo que você fez de errado. Mas não é. É o Espírito Santo falando com você, dizendo, olha, está errado. Está errado. Muda isso. Quantas e quantas vezes eu pensei, rapaz, será que o pastor estava vendo quando eu era lá jovenzinho? O pastor devia estar, alguém viu alguma coisa. Porque era exatamente o dedo na ferida. É o Espírito Santo. Porque Deus quer essa comunhão, Ele quer te trazer para andar na luz. Ele não quer que você se afaste. Porque se você se afasta, a Bíblia diz lá em acho que é 1 ou 2 Pedro, o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Quanto mais você se afasta, mais você se coloca à disposição dos ataques de Satanás. Você precisa dar nome aos bois. Você precisa falar, Senhor, olha, eu fiz isso. Eu pequei. Me perdoa. Acerte as coisas. Conserte cada pecado. Conserte qualquer coisinha. Não é porque eu sou pastor. Não é porque o pastor Bill é pastor que a gente não pecaria. Possivelmente até pecamos mais porque temos mais conhecimento que muitas das outras pessoas. O que vai fazer que a sua comunhão com Deus permaneça firme é que toda vez que você peca, cada vez, naquela hora, pecou, o Espírito Santo tocou no seu coração, confesse. Na hora, não espere daqui 1 hora, não espere mais tarde. O Espírito Santo tocou, confesse. Fale com Deus. É assim que mantém comunhão com Deus, é assim que você vai crescendo na vida espiritual. É dessa forma. Não é deixando, igual eu falei, a louça suja, ou roupa, sabe? Não lava a roupa, deixa a roupa ir acumulando. Você deixa o seu coração acumulando de pecado, de sujeira. Confesse cada um para que o Senhor limpe, purifique e a comunhão seja restaurada completamente. E por último, descanse no Senhor. Nós vamos andar na luz se nós descansarmos no Senhor. A melhor notícia do mundo para o cristão é que existe um lugar onde podemos lidar com os nossos pecados. Um lugar onde a nossa culpa pode ser trocada por paz. Todos os homens procuram tal lugar. Jesus o oferece gratuitamente. É pelo seu sangue. É através dele que você pode ter essa paz, essa tranquilidade. Ele sempre perdoa e limpa. Não importa quantas vezes você venha, Ele o receberá e o purificará. Salmo 103 diz que Ele também esquece. E Ele apaga os nossos pecados e nos declara inocentes. Precisamos ir lá, constantemente diante dEle. Para concluir, o primeiro e principal passo em direção à comunhão com Deus é a admissão do pecado. Você não pode se salvar e nem se purificar. Jesus já fez a obra e simplesmente pede que você responda a Ele pela fé. E ao fazer isso, você será recebido, perdoado, purificado e terá comunhão com Ele. Não é isso que você quer? Ter comunhão plena? E sempre existem filhos de Deus que precisam voltar para a casa do Pai, precisam voltar à comunhão com Deus. Às vezes tem pessoas que vão ouvir essa mensagem
E às vezes você está afastado, longe de Deus, por causa de pecado. Confesse e peça perdão e volte. É isso que Deus quer. Por isso muitas vezes a igreja fica vazia. Porque tem pessoas que deixam o pecado dominar a vida delas e elas acabam deixando a casa de Deus. Mas elas precisariam estar aqui, ouvindo a mensagem aqui, não pela internet. Então, pense nisso quando você ouvir essa mensagem. Venha para a luz. Venha para próximo do Senhor. Jesus quer aliviar a sua carga e a minha carga. Não deixe de ir até Ele. Não deixe de confessar o seu pecado. Para que você possa constantemente andar na luz. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Sabemos que o pecado nos afasta de Ti e pedimos, Senhor, que nos ajude a confessarmos, assim que pecarmos, todo o pecado que cometemos, precisamos confessá-lo. Precisamos pedir perdão ao Senhor. Nos ajuda, Senhor, a confessarmos os nossos pecados e restaura, Pai, a nossa comunhão contigo. E se tem alguém que tem dúvida da sua salvação ou que está longe do Senhor, que o Senhor esteja trazendo de volta, que o Teu Espírito Santo esteja tocando nesses corações. Nós Te louvamos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.